Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 4, tá? Apostila que foi postada ontem. Antes da gente começar, eu pedi você ler para a gente, Valéria? Pedi a Valéria para ler para a gente, mas eu queria só lembrar, gente, que a gente vai voltar dentro de algumas semanas os sorteios, tá? Dos livros. Tem alguns lá em casa, mas eu vou comprar mais uns outros. E a gente começa de novo na segunda, para depois passar para a reunião de quinta, tá? Ô, Carmen, essa semana tá chegando o teu livro lá, tá? O Godoy vai entregar para você. Tô devendo a Carmen quase um ano, mais de um ano esse livro. Nossa Senhora. Obrigado, Zé. Você está morando no mesmo lugar? Você liga aquela luzinha, Valerinha. Tô vendo que tá desligando o negócio. Tava desligado. Difícil. É um obsessor digital que eu preciso. Tudo que é eletrônica, elétrica, aqui não dá problema. Bom, pode falar. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar, por minha vez, a asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo da carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorrido longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isso mentir? Exclamou Eloy, quase refeito. Gúbio dividiu conosco o olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos tem de invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguemos bandeira provocante neste campo, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espírito egoísta, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro como este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores, a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis a que se alinha, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que permite Deus semelhante absurdo? Desta vez era o meu colega que perguntava de novo, semi-apavorado agora ante os compromissos que assumiríamos.
Longe de perturbar-se, Gúbio replicou: pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana, quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas entrega a expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contando cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei retencioso, somos nós mesmos, contemplou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permite, nem Eloy, o desbroço das reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros, guinados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivo de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Muito bem. Antes da gente começar aqui no item 2.1, só lembrar esse último, comentar esse último parágrafo, eu não coloquei o item disso aqui na apostila, mas é interessante. Uma coisa que o Gúbio comenta, quando ele fala que André Luiz e Eloy, por estarem nesse ciclo de renascimentos e desencarnações, né, com mais assim frequência, eles não trazem tão claramente, mesmo no plano espiritual, lembranças muito antigas de vidas anteriores. Eles conseguem lembrar a última. Hã? Amém, né? Agora, no caso do Gúbio, ele já está há bastante tempo na erraticidade, ou seja, bastante tempo no plano espiritual. E com isso ele conseguiu recuperar uma quantidade maior de lembranças de reencarnações anteriores dele. Geralmente o espírito, nós lembramos da última vida que nós tivemos quando estamos no plano espiritual. Quando a gente evolui um pouquinho, já lembra de duas e tal. Mas o que ele coloca aqui não tem a ver só com o nível evolutivo, digamos assim. Tem também a ver com o nível evolutivo, né? Mas tem a ver com o tempo de permanência em colônia espiritual, em cidade espiritual. Então, se esse tempo é longo, você meio que pode efetuar esses exercícios de lembranças reencarnatórias. Mas se você está num ciclo de reencarnações a cada, sei lá, 10, 15, 20 anos, mais ou menos, 30 anos, não dá para fazer muito isso. Por exemplo, assim, o André, ele ainda está no processo de reencarnação. Mas o fato dele ter ido a esse lugar e ele não lembrar é porque ele já saiu de lá já faz tempo. Por exemplo, assim, tem um bom tempo. Porque aí, por exemplo, se ele já tivesse acabado de sair desse ponto do umbral e passado por uma reencarnação e agora voltado lá, isso de repente ainda traria lembranças para ele. Do tempo que ele passou. Dependeria do tempo que ele vai ficar lá na espiritualidade. Teria que ficar mais tempo. Essa parece ser a questão aqui. Mas aí, então, tempo mais longo. Estou falando mais em relação aos sentimentos. Os sentimentos que ele tem já não se identificam, apesar de ele não ser espírito evoluído, ainda não se identificam mais com aquele ponto do branco. Por isso ele não tem nenhuma atração, nenhuma lembrança. Aí a gente tem que ver o seguinte. Os condicionamentos que nós trazemos
que nos fizeram nos conectar com o Brau, por exemplo, pode ser o poder, pode ser o apego, pode ser o ciúme, a raiva, a culpa, o que for, né? Tudo que são aqueles, a gente chama os venenos da alma, né? Aqueles comportamentos e emoções que são desestruturadores e cognições também. Certas ideias que nós temos que são, assim, desestruturadoras, porque elas nos colocam em conflito com a lei divina. Algumas delas estão muito fortes. Então, a gente, quando desencarna, se a gente viveu uma vida totalmente desequilibrada, vamos dar um exemplo, no campo da sexualidade, uma vida totalmente desequilibrada. E o indivíduo não consegue ter uma espiritualidade para ele confrontar e disciplinar isso, né? O que frequentemente acontece? O sexo é uma das maiores quedas que nós temos, né? Em termos de. É uma das. São algumas. Por exemplo, o apego também é algo muito forte. A materialidade, de uma forma geral, é algo muito forte. A raiva, o indivíduo que cultiva uma raiva muito grande, é um fator também complicado. O sexo é um fator complicado. Vícios, de uma forma geral, são fatores complicados. Então, temos vários comportamentos. Bom, então isso está muito forte. Então, nós somos meio que atraídos para essas regiões. Bom, a gente passa por um processo de arrependimento, para se arrepender você tem que reconhecer que errou, né? Então é um tratamento que está sendo feito ali, como ele fala, as criaturas promovem o ajuste das outras criaturas, os choques, né? Desses espíritos, que é um troço que deixa o Eloy meio assim transtornado, né? Meio apavorado, né? Quando o Bubo explica ele. Então, o que acontece? Esse espírito, ele se recupera a um ponto, e aí a gente tem que chegar a André Luiz, ele se recupera a um ponto que já é possível retirar ele do umbral. Mas não quer dizer que ele superou totalmente o que o levou até lá. Por exemplo, tanto é que o André Luiz, quando chega no hospital, o que acontece? Ele quer logo ser médico. O orgulho, que foi um dos fatores de queda dele. Porém, esse orgulho já está mais atenuado. Porque ele sofreu tanto lá, foram 8 anos, né? De sofrimento, de reflexão que ele fez, ele quebra aquele orgulho dele para ele pedir ajuda a Deus. É aquela parte muito bonita, né? Quando ele aceita que ele não tem controle de todas as coisas e ele precisa ter essa ajuda para sair dali. Então ele quebrou um pouco isso, mas não quer dizer que ele tenha. Seria possível que o espírito tivesse feito isso, mas não foi, por exemplo, por causa dele, acho que não é a maioria dos casos. Então o que acontece? O espírito sai de lá, continua o seu tratamento na espiritualidade, porém, aquelas raízes ainda estão lá. Elas dificilmente terão, elas perderam a força, mas elas ainda existem. Elas não serão tão fortes a ponto de elas por si só conduzirem novamente ele para um umbral. Mas é algo a ser trabalhado, entendeu, Valéria? Por isso que ela, assim, dificilmente ela virá à tona, porque ela está lá no nível mais profundo, esperando para ser iluminado, ser transmutado aquilo, mas não é forte o bastante também para levar você para lá. Ela está com menos força do que tinha antes, porque ela agora já não é coercitiva do seu comportamento. Você já consegue se mover sem ter por exemplo, o André Luiz se reencarnasse, possivelmente o orgulho dele, aquele desprezo, aquela falta de empatia, né, de misericórdia, de compaixão com as outras pessoas que ele tinha, mesmo como médico, dificilmente ele cultivaria novamente aquele sentimento de antes, pelo sofrimento que ele passou, pelo arrependimento que ele teve. Porém, ele está trabalhando isso, a gente vê que gradualmente ele vai trabalhando esse processo no plano espiritual, certamente reencarna, vai talvez exercer novamente a medicina, dessa vez de uma maneira que deverá ser muito mais caridosa, e aí sim, aí ele vai meio que iluminar todo aquele condicionamento do passado. Dificilmente o espírito sai do umbral e resgatou tudo aquilo que o levou para lá. Não, ele só diminuiu a força, a intensidade dele. Agora que começa o tratamento, que pode levar até mais de uma encarnação, né? Já começa no plano espiritual, nos estudos, no trabalho, aquela coisa, todas as orientações que ele recebe, reencarna, ainda esses condicionamentos têm alguma força, mas já é bem menor, e aí ele vai ter a oportunidade de trabalhar, né? Por isso que ela não fica totalmente, ele não fica totalmente sem ela, mas ela também não é forte o bastante, a não ser que ele volte a realimentá-la, né? Aí vai para o grau de novo. O espírito volta para o umbral de novo pela mesma razão. Se ele alimentar aquilo, entendeu? De novo, que pode acontecer. Não é que vai acontecer, mas
O espírito é livre, né? Sim, exatamente. Então, pode ser muito fácil, né, ele voltar novamente. Tudo que aquilo tá adormecido, só que ele perdeu força. Então, agora, o processo de cura nosso é um processo lento, gradual, e nós temos níveis no nosso subconsciente e no nosso inconsciente profundo, onde essas forças estão com mais intensidade, menos intensidade, e todo o processo consciente de decisão de comportamento está curando ou agravando, dando energia novamente para essas forças deletérias, ou pode estar curando elas, iluminando elas. Quando elas forem totalmente transformadas em luz, dificilmente nós vamos voltar ao mesmo erro, porque nós já conhecemos esse caminho, essa jornada. Seria a mesma coisa que eu conhecer um caminho, eu conheço o caminho que me leva para o buraco, conheço o caminho que me leva ao meu destino sem erro. Aí eu não vou de novo cair no buraco. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido assim esse comportamento. Quando o indivíduo escolheu o caminho do buraco, é que ele não tinha curado ainda totalmente, entendeu? Ele ainda não conhece corretamente o caminho que leva lá na frente. Essa é a ideia, né, que nós temos dentro do processo evolutivo. No item 2.1, a gente lembra, né, gente, na semana passada a gente fez um estudo, que eles chegam a essa região muito densa, muito pesada do umbral, e eles começam a sentir, tipo assim, uma falta de ar, né? Os próprios espíritos. É psicológico, é mais ou menos psicológico, né? Porque, na verdade, o perispírito deles, o corpo espiritual, a aura deles está sendo sufocada por uma energia muito pesada, entendeu? Aí você tem duas alternativas. Você vai lutar contra essa energia, ficar lutando contra essa energia, mas veja, essa energia está sendo produzida por centenas de milhares de mentes que estão ali totalmente doentes. Aí você, como é que você faz? Você se densifica tipo assim, se adapta àquela situação temporariamente. Seria mais ou menos a ideia. Eu sei que é um pouco difícil de compreender isso, mas seria mais ou menos uma ideia, como se você fosse conversar. Digamos que você vá a um local onde as pessoas não são muito evoluídas, digamos assim. Você já. Você sente na hora. Não, mas olha só o que acontece. Você quer interagir com essas pessoas. O que você vai fazer? Você vai chegar lá e vai mostrar todo o teu conhecimento ou você vai falar na linguagem delas? Tem que falar na linguagem delas. Não tem como. Da mesma forma que você baixa no nível intelectual, que você muda a sua conversação, que você se coloca na condição deles, aqui é o que está acontecendo no nível do perispírito, né, energético, está sendo feita a mesma coisa. Eles estão, na verdade, meio que se restringindo, sem perder a sua evolução, para poder interagir e conseguir ficar ali. Porque um espírito muito evoluído, quando chega num ambiente pesado desse, ele consegue ficar um pouco ali, mas ele não consegue ficar, ter o trabalho que eles vão ter que fazer, eles vão ter que ficar muito tempo ali. E principalmente interagir com os espíritos que estão ali, porque senão não vai ter sentido o trabalho deles. Eles têm que conhecer, conversar, tentar convencer. E não vão conseguir fazer isso num padrão vibratório que os espíritos nem reconhecem ele. Na verdade, reconhecem sim como uma luz brilhante que vai criar uma confusão danada naquela região ali. E não se vai conseguir alcançar os objetivos. Jesus indo para o monte. Hã? Para ter um pouco de... Jesus indo para o monte para ter um pouco de... Você imagina aquela passagem de Jesus, onde ele chama Tiago, João e Pedro? E aí se materializa ali Moisés e Elias, não é isso? E eles ficam apavorados. Hã? Aí eles ficam apavorados. Agora imagina se e eram discípulos dele, agora imaginam se ele fizesse essa transfiguração luminosa com esses dois espíritos, na multidão toda que foi, por exemplo, ouvir o Sermão da Montanha, ou que fosse procurar uma cura. Então, as pessoas iam ficar totalmente desorientadas, porque elas achariam que é o próprio Deus vindo à Terra, mas, como aliás, de fato, acabaram achando depois, né, no desenvolvimento do cristianismo primitivo. Mas ali seria uma confusão danada. Então, Jesus teve que se restringir, de certa forma, de uma forma geral, né? Usar a linguagem da sua época, e todo missionário faz isso, gente. Claro que Jesus está no patamar, numa prateleira mais alta, mas todos fazem isso. Eles usam os conhecimentos da sua época, a cultura da sua época, a religião da sua... Buda, por exemplo, quando ele chega na Índia, ele parte, tudo bem, ele revoluciona muitos conceitos, assim como Jesus revoluciona dentro do judaísmo, mas ele tem que partir de um ponto que é inteligível para aquela sociedade. Ele não pode chegar... Não adiantaria Buda chegar lá e começar a falar do cristianismo para eles. Assim como não adiantaria chegar Jesus e começar a falar de taoísmo para os judeus, entendeu? Não tem sentido. Você tem que desenvolver a tua mensagem, trazer a revelação dentro daquilo que é o pensamento
que as pessoas conseguem compreender dentro da cultura dela. Claro que você vai produzir reformas, né? Como o Buda fez, por exemplo. Tirou muito daquela questão do culto que havia dos brahmanes, do brahmanismo, e revoluciona trazendo para a consciência o processo de transformação. E não só de culto a deuses e a parte, digamos, de ficar fazendo ofertas, oferendas e tudo mais. Ele traz para uma parte mais espiritualizada, como da mesma forma que Jesus também traz para uma forma muito mais espiritualizada. E todos os missionários têm que trabalhar dessa forma. Você vai ver que, se você vai lá no Antigo Testamento, né, você chega a Moisés, é uma lei muito mais dura, muito mais rígida, um povo muito mais rebelde. Então, é assim, você vai, mas você usa sempre os meios daquele local, né? Mas é 700 anos. 1200, mais ou menos, antes de Cristo. Mais ou menos, é aproximado, né? Isso é uma data que não tem como saber com certeza ou não. Está explicado. E Abraão, 1800. 1800 anos, mais ou menos também. 2.1. O grupo começa o procedimento de adaptação do perispírito ao ambiente vibratório extremamente denso, se comparado ao da cidade espiritual de onde vieram. O processo é penoso mesmo para o instrutor gúbio, já acostumado a esse tipo de tarefa. Essa densificação leva à sensação, conforme explica André Luiz, de que estavam novamente ligados ao corpo carnal, que André Luiz descreve como se de repente estivessem a envergar pesada armadura. De certa forma, essa é a sensação dos espíritos, que, de uma forma geral, ao desencarnarem, continuam a ter sensações muito parecidas com a que tinham quando encarnados, se a sua vida foi muito material e muito voltada para as sensações, o prazer e o pensamento muito limitado às coisas, às coisas da vida material. O que acontece, gente? Essa densificação que eles fazem no perispírito deles, o que eles começam a sentir? Como se ele estivesse novamente encarnado. É a sensação que ele tem. Ora, essa é a sensação de muitos espíritos que desencarnam e estão apegados à matéria. Eles ainda têm, eles ficam, a sensação é psicológica, eu sei, mas para ele transforma essa sensação psicológica numa experiência sensorial. Por exemplo, se você desencarnou, você estava muito doente e você morreu, desencarnou com muito medo daquela doença que você tinha, sentindo muita dor. E você não entendeu que aquele corpo ali, esse corpo nosso, né, é um corpo temporário que teria que retornar à Terra, ao pó, né? E o espírito retornar à luz. Esse é o resultado de todo o processo encarnatório. Nasce e desencarna. Beleza. Mas você não aceita isso. Você desencarna numa situação de ignorância, de incompreensão, de perturbação e de muito sofrimento. Aí o que acontece? Você chega no plano espiritual, densifica não por vontade, mas automaticamente. É natural esse processo, a densificação perispirítica. E você começa a ter uma sensação muito que corpórea também. Então, você começa a perceber que você ainda tem aquela dor, tem aquela doença. Olha para o teu corpo, se for, por exemplo, vamos dizer que você tivesse com uma chaga aberta. Você veria que o espírito se apresenta com aquela chaga em aberto. Um tiro na cabeça. Deu um tiro na cabeça e desencarnou para o suicídio. Ele fica com aquela lesão aparecendo, porque ele projeta ali. Ele tem a sensação de dor e de desespero que fica projetada na mente dele e projeta automaticamente no perispírito. E a sensação que ele tem é essa mesma. Fica tendo aquela sensação. Ela é psicológica, porém, há no nível de energia, não é o nível chega a ser o nível corpóreo, a gente fala densificação, não quer dizer que fica igual ao corpo físico, mas é muito mais denso do que seria normalmente com o perispírito, um espírito que está equilibrado, numa colônia espiritual, por exemplo, né? Então, é uma situação bastante complicada e é isso que parece acontecer com muitas entidades que chegam aqui na casa para tratamento. O perispírito está muito densificado. Então, quando a gente faz essa questão que a gente fala sobre choque anímico, que hoje aqui provavelmente não vai acontecer, porque poucas pessoas, né, presencialmente, né, é meio complicado, eventualmente pode acontecer, mas é pouco provável. A gente tem que ter um número maior de pessoas para poder ser feito choque anímico, para poder distribuir essa energia, porque, veja, o espírito chega com muito sofrimento e às vezes sentindo dores, com um perispírito desequilibrado. No choque anímico, você reequilibra um pouco o perispírito dele, você pega um pouquinho da dor dele e passa para ele um pouco do teu melhor. Isso ajuda o processo de despertamento dele para que a espiritualidade, então, continue o trabalho de atendimento dele. Por isso que é tão importante o trabalho de choque anímico e, se for mais à frente, aí seria a reunião de desobsessão, né? Que aí sim, o tratamento é até mais intenso, mas o choque anímico já ajuda muito a espiritualidade.
porque ele faz um preparo, né? Uma preparação inicial para a continuidade da doutrinação que vem. O espírito se sente melhor, que nem o espírito chegar aqui, por exemplo, assistir uma palestra, um encarnado, vem assistir uma palestra, ele está tão desesperado, tão desorientado, que ele não vai conseguir nem ouvir o que o palestrante está falando às vezes. Mas vamos dizer que nós pudéssemos identificar essa pessoa, viu que ela está muito desesperada, conversa com ela, aplica um passe, conversa um pouquinho com ela senta de novo, vai ouvir, ela vai conseguir ouvir melhor. Então, mais ou menos essa é a ideia. A orientação da espiritualidade ela é mais assertiva, digamos assim, vai ser mais rápido o processo, vai exigir menos etapas, se nós pudermos colaborar nessa tarefa. Senão, a gente fala, meu amigo, vocês não querem ajudar, não tem problema não, pode achar que a gente vai resolver por aqui mesmo. Então, a questão nossa é, desde o surgimento da doutrina espírita, nós somos convocados a fazer um trabalho conjunto com a espiritualidade. Vocês vejam que essa coisa é tão interessante dentro da doutrina, que quando começou o processo de mensagem, começa com a tipologia, depois começa a colocar aquele lápis preso numa cesta, o médium pegava a cesta, o próximo dia escrevendo, aí por que não bota o lápis na mão do médium? Não botou o lápis na mão do médium. Mas você veja, a espiritualidade não tinha o conhecimento disso também, foi um processo gradual de aprendizado. Os espíritos que estão trabalhando nesse nível mais próximo da gente, eles estão aprendendo. Você lembra que a Paulinha falou muito na sexta-feira aqui, de experimentação? É isso mesmo que acontece, é experimentação. E está lá no livro, né? Caminho da Luz, experimentando as formas, experimentando os mecanismos que poderiam acontecer no planeta Terra para possibilitar a sua modificação. O processo da codificação é a mesma coisa que aconteceu. E a doutrina que a gente observa, onde essa parceria de encarnados e desencarnados é a mais intensa, não tem nenhuma outra, gente. Isso aí posso afirmar com certeza absoluta. Não existe nenhuma outra doutrina espiritualista, ou religião, ou filosofia espírita, o que for, que você tenha esse entrosamento tão grande entre encarnados e desencarnados, buscando novas soluções para o processo de melhoria da condição, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então, ocorre esse processo aí. Tá? 2.2. A questão dessa densificação do perispírito, conforme vimos no estudo anterior, é necessária, pois o grupo precisará permanecer longo tempo ali, realizando as tarefas e por estarem envolvidos completamente naquela ambiência de sofrimento e ideias perturbadas, onde precisarão se misturar ao grupo maior de espíritos habitantes e interagir com eles. A nova forma assumida permite duas coisas. A primeira é a capacidade de interagir com os espíritos dali sem serem percebidos como entidades mais evoluídas, o que traz vantagens na proposta socorrista. Espíritos com seus corpos espirituais muito sutis nem sequer seriam percebidos pelos habitantes dali, portanto, não seria possível a interação. O segundo ponto é que lutar o tempo todo contra as vibrações densas que os envolvem por todos os lados seria extremamente desgastante. Haveria uma perda de energia pela necessidade de grande esforço de pensamento e vontade, tentando manter a estrutura perispiritual sutil no meio de uma ambiência absolutamente adversa. Obviamente que espíritos de condição mais evoluída, mesmo o grupo de André Luiz, poderiam visitar aquela região umbralina sem realizar essa transmutação perispiritual, mas não poderiam ficar muito tempo e nem conseguiriam se comunicar com os habitantes dali, o que não permitiria a realização do tipo de tarefa, nesse caso, realizada. Então, assim, essa densificação ela tem dois objetivos. Primeiro, que a gente falou, o espírito não ficar lutando contra a ambiência externa, que é muito densa, muito pesada, né? Não consegue. É como se você tivesse uma outra analogia, seria como se nós fôssemos entrar no fundo da água, né, mergulhar, e ficássemos lutando contra a falta de oxigênio. Você poderia treinar, fazer isso muitas vezes e aprender a ficar. Eu me lembro no colégio, a gente ficava aprendendo quem conseguia segurar a respiração mais tempo. Essa brincadeira idiota que você deve ter perdido aí alguns milhões de neurônios nessa brincadeira. E acho que chegou a quase 4 minutos. A turma lá, tem uns malucos lá, chegou a quase 4 minutos. Mas na yoga também Mas perde neurônio? Perde. Neurônio morre muito neurônio com perda de porque na oxigênio. yoga você também faz isso. Mas avisa eles que vai ter problema cognitivo.
Não, é que na yoga, o que está Que você acontecendo? tem Não, que respirar mas ali, e não, e prender a respiração. não, mas não é por muito tempo, né? É até quando você aguentar. Não, mas aí, se você. Não, isso está errado. Assim, a yoga pode fazer isso, mas desde que você reduza o ciclo metabólico, entendeu? O ritmo metabólico. Se você reduzir o ritmo metabólico, tem yoga que fica enterrado 24 horas lá debaixo do chão, entendeu? Depois tira o carro, né? Mas ele conseguiu reduzir o ritmo metabólico dele. Agora, se você não. O yoga, por exemplo, ele controla não só a respiração, ele controla a respiração, controla o batimento cardíaco, controla o ritmo metabólico. Então, assim, e controla o ritmo cerebral também, as ondas cerebrais. O ritmo metabólico é o último, né? Que ele consegue controlar. Aí você consegue diminuir o nível de respiração, mas se você está com o teu metabolismo acelerado e sem respirar, os neurônios são muito afetados por isso. Não estou querendo dizer que a pessoa vai ter problema assim, mas você está perdendo neurônio. Aí aqui a gente tem muito, né? Fazia o exercício de respiração e a gente tinha Não, que. assim, Aí ele ia aumentando, assim, prende a respiração. Aí ele vai contando. Aí tenta ficar até 50, tenta ficar até 60. você pode ver que o que acontece quando você tem uma parada cardíaca, por exemplo, você fica 5, 6, 7 minutos sem respirar. Você pode até voltar na ressuscitação, só que volta com lesão. E às vezes lesão muito grave, tá? Quer dizer, é a lesão grave porque pegou uma quantidade imensa de neurônios, mas mesmo se você ficar 4, 5 minutos, você já pegou muito neurônio, que não gerou a lesão, mas já ficou um pouquinho com o QI um pouquinho mais baixo. Mais baixo. Vai baixar um pouquinho. Essa respiração é para malhando, né? Aquela respiração diafragmática. Mas Se você faz uma respiração grande, você pega um espaço novo que a gente não usa. Não, aí sim. Não, mas isso aqui, no exercício, a gente ainda está aprendendo. Eu, por exemplo, até hoje eu não consigo fazer essa respiração ali. Não, ela poderia ser feita, Valerinha, desde que você tivesse com o controle metabólico, né? Mas aí tem que ter mais. Eu acho que seria uma etapa depois. Por exemplo, você teria que estar treinando controle respiratório primeiro, não de prender, né? Controle respiratório, de manter o fluxo respiratório, controle de fluxo cardíaco, controle de ondas mentais que você vai reduzir, né? Para onda alfa, onda beta, você vai reduzir as ondas, porque as nossas ondas B são gama, são ondas muito aceleradas. E aí você vai para o ritmo metabólico. No ritmo metabólico, aí você entraria nesse processo. Você poderia fazer a técnica de prender a respiração em curto espaço, né? 30, 40 segundos, que aí não acontece nada. Até um minuto acho que não acontece nada. A partir daí já começa a complicar um pouco, porque você veja, os neurônios, o nosso cérebro representa 5% do peso do nosso corpo. E ele consome 20% da energia do nosso corpo. Nosso consumo de energia no cérebro é uma coisa absurda, absurda. E se você não manda oxigênio para o neurônio, ele começa, ele não tem, quer dizer, ele não tem reposição daquele neurônio. Na verdade, nós temos neurogênese, sim, mas aí essa neurogênese, se você ficar fazendo isso com muita frequência, ela não vai conseguir suprir. O que é neurogênese? Produção de neurônios na região do hipocampo ali, nos dois hipocampos. Isso é uma descoberta relativamente nova, né, que a gente tem, e que acreditava-se que o neurônio só se perdia, né, nunca ganhava, mas é possível ganhar um pouquinho sim, mas é meio problemático. Eu nunca tinha ouvido falar que na se prende a respiração, sabia que fazia. A técnica toda de respiração, mas aprender também. Aquele exercício de respiração. Eu fiz yoga e era um dos exercícios, a gente tinha que respirar, aí depois segurar a respiração. Eu sabia aquele 4-4-4. Fazia. Você inspira 4, segura 4, respira 4. Você vai ter um tempo de sem respirar, mas não tão longo. Mas não prende, você, na verdade, você faz essa pressão diafragmática. Aí a Valerinha está fazendo lá o grupo de yoga, aí daqui a pouco fala, professor, cai um ali. Ó. Gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Aí qual seria a solução nesse caso? Botar um escafandro com oxigênio e ficar lá, não faz sentido. Né? Então, assim, a ideia é que você se adapte a essa condição. Mas o mais importante aqui, somente se o espírito fosse lá para fazer um resgate rápido, não precisaria disso. Tá? Mas é porque eles precisam ficar muito tempo, seria muito penoso para eles. O segundo ponto é que eles precisam interagir, precisam conversar, ser observados, fazer-se passar por pessoas que são habitantes daquele local ou visitantes, mas não espíritos que são socorristas, porque se as entidades mais perversas os identificarem como espíritos socorristas, vai criar uma balbúrdia ali, colocando todo mundo contra eles, e
Então, assim, ele fala, 95% são espíritos ainda muito voltados para o mal. Então, eles não aceitam nem essa ajuda. Se eles verem um pouco de luz no perispírito do indivíduo, eles vão se voltar contra isso, porque eles não querem ser ajudados, apesar de estarem sofrendo ali. A revolta deles é muito grande. Eles não conseguem, então, identificar, por exemplo, assim. No caso, ele, quando se identifica, não. Ele passa por eles. Ele não, nem o deles. pensamento deles eles conseguem identificar. Não conseguem. Não, eles também não conseguiriam identificar o pensamento, mas identificariam a coloração perispiritual. Aí trairia eles, né? Trairia eles, não conseguiria. E também, se eles estivessem num nível tão elevado que não fosse percebido, também não cumpriria o papel, porque não conseguiria interagir. Aí não adiantaria também, entendeu? Então, essa é a questão básica aqui. 2.3. Quando se comenta sobre o tipo de organização daquele lugar com espíritos tiranos que exercem domínio sobre outros e que haveria uma hierarquia, um governo, etc., Eloy manifesta espanto da razão de Deus permitir isso. A explicação de Gubbio é clara, e não há nas esferas superiores qualquer determinação de que tais locais seja uma obrigação ou um caminho inevitável que todo espírito precisará vivenciar. Mas é preciso compreendermos que tais locais são derivados de ações em completa desarmonia com a lei divina. Ou seja, são resultado do mau uso do livre-arbítrio. Só fazer uma observação aqui. O que acontece, gente? Se você tem uma região como aquela, você pode perguntar assim, pô, mas aí tem o grande juiz, né, que é o espírito que se coloca como líder, você tem uma hierarquia de guardas, de vigilantes, de sacerdotes. Como é que Deus permite que um local desse assuma essa característica? Gente, mas aí o Eloy, né, meio que pergunta isso. Mas tudo bem, ele está ajudando a gente a entender o processo, né? Mas a pergunta não tem muito sentido. Por quê? Na Terra, o que acontece quando você junta um monte de pessoas, um grupo humano, que não tem espiritualidade, que não tem bondade, que não está preocupado em evolução, um grupo que só está pensando em algum tipo de vício, ou de domínio, ou de poder? Você vai querer a mesma coisa. Um governo totalitário, absolutista, que domina aquele grupo, impõe a eles sofrimento. Eles também, por outro lado, não querem se modificar, aceitam isso, não querem se modificar disso. E na encarnação vai ser a mesma coisa, nós vemos muito isso. O que acontece, por exemplo, numa comunidade quando você tem os grupos de traficantes? Por que um jovem deixa de trabalhar para poder assumir a condição de digamos, um soldado do tráfico? Porque ali ele vai ganhar mais, trabalhando menos, mas principalmente, e não é tão mais assim não, tá, gente? Os traficantes estão pagando pouco para caramba. É R$ 400 por semana. R$ 400 por semana que só dá. Não, é porque os caras são descartáveis, né, cara? São descartáveis os jovens. Vão morrer tudo antes dos 18 anos. Eu estava vendo, às vezes vejo esses youtubers, né, que tratam disso, lidam diretamente no Rio. E eles falam esses valores assim na internet? Por incrível que pareça. Só que tem um detalhe aí. O cara está armado, aí anda desfilando com a arma, né? O que ele está buscando? Não é o dinheiro é o poder. É o status, o poder. Aonde ele não teria, digamos, no dia a dia. Exato. Aí ele vai ter, entendeu? Então, aí vem com isso uma série de outras coisas que ele está buscando, que são aquelas ilusões que a maioria de nós cai. Você para pensar lá fora, ele vai ser invisível para Exato. todo mundo. Ali na comunidade, ele vai ser respeitado. O cara tá com a arma, é uma figura. Para as meninas, ele vai ser, muitas delas vão se ligar a isso. Então, para ele, não importa se ele está recebendo pouco, entendeu? Porque ele usufrui da droga, ele tem as meninas que vão, né, lá em cima dele também. Ele pode exercer a tirania, o poder, porque ele está armado com um fuzil, sobre os moradores. É muita coisa para se desejar, né? Então, vejam, isso, o que acontece? É a forma de que os grupos que estão assim desorientados, né, estão enfermos, vamos dizer assim, que essas pessoas que estão aqui no umbral, nessa condição, são enfermos, né? Eles estão enfermos também lá nessa situação. Então,
Isso vai em qualquer lugar, seja no umbral, seja na Terra, você vai ter as lideranças que se estabelecem, e também comunidades boas que também vão estabelecer suas lideranças, só que voltadas para o bem. Então, assim, os grupos semelhantes se agrupam, se afinizam e vão formar naturalmente uma hierarquia. Agora, o que acontece é que regiões dessa da espiritualidade, quando elas se tornam muito complicadas, a força delas está se tornando muito grande, elas são desmanteladas, vamos dizer assim, mas isso é um processo mais gradual. Somente quando ela começa a ameaçar a própria evolução do grupo, tal tamanho que ela tomou, é que ocorrem intervenções um pouco mais, como essa mesmo, de certa forma, que vai tirar o Gregório de lá. Mas logo um outro assume. Mas tudo bem, muitos saíram junto com o Gregório, também foram resgatados. O que acontece, a espiritualidade, o que ela mantém, na verdade, é não deixar esses grupos se tornarem grandes demais. Ela controla isso, mas não tem como você evitar isso. Por quê? Porque senão você estaria cerceando totalmente o livre-arbítrio. Entendeu? Eles estão ali porque eles querem, não porque... Eles não estão ali porque estão sendo obrigados a ficar ali. É diferente da ideia teológica do inferno, onde o espírito seria colocado ali obrigado. Não, ali ele gravita naturalmente para ali, que é o que ele conhece, é o que ele não consegue imaginar ou se considerar merecedor do plano mais elevado. Aquilo ali é o reflexo do que ele espera aqui na Terra. A mente dele, ele cultivou aquilo ali, de certa forma. É porque a gente olha e vê uma coisa. A gente vai ver depois na semana que vem, no outro capítulo, no outro item, as vielas estreitas, ruas escuras, os casarões todos assim sombrios, né? É uma cidade espiritual, tá? Você vê aquilo, a gente fica assim meio apavorado, né? Mas para eles aquilo ali é uma coisa natural, entendeu? É o que aquilo ali está sendo o reflexo do que está dentro da mente deles, da doença deles, né? Então não é para eles uma coisa agoniante, pelo menos para a imensa maioria deles. Aqueles que estão se tornando agoniantes estão no caminho da cura. Aqueles que não querem mais ficar ali, que não desejam mais, que querem sair, vão conseguir sair mais cedo, né? Todos vão sair dali, mas eles vão sair mais cedo. Então, o que a espiritualidade faz é tentar diminuir a força, o tamanho dessas estruturas e a organização delas quando elas começam a atacar demais instituições na Terra e pessoas que estão voltadas para o bem, ou que elas estão se prejudicando demais, porque está grande demais o grupo, então você precisa diminuir aquilo. Às vezes, a presença dessa massa de pessoas ali, de espíritos, vibrando muito negativamente, começa a afetar a região geográfica da Terra, ao qual eles estão mais ou menos vinculados ali. E aí começa a haver um problema sério também na região terrena, devido às formas mentais, as formas de pensamento emanadas dali, começam a ficar muito mais fortes de lá para cá do que daqui para lá. Aí nós acabamos meio que interagindo com o plano espiritual do umbral, mandando pensamentos de raiva, de ódio, de inveja, de seja o que for, e eles mandam para a gente pensamentos também e nós estabelecemos vínculos. Então não há como você cortar isso, a não ser aquela mudança de cada um. Mas quando esse grupo se torna grande demais, ele agora começa a exercer uma força desproporcional no sentido do espiritual para o plano da matéria. Aí você tem que fazer uma diminuição, uma desagregação desse processo. Mas é um controle que a espiritualidade faz, mas não a extinção total disso. Quando chegar ao mundo regenerado, aí sim, esses grupos serão muito menores. Ainda vai existir um umbral na Terra, mas vai ser um umbral muito menor, com muito menos indivíduos e com um grau de periculosidade espiritual muito menor, digamos assim. Porque esses que forem muito baixo umbral, eles vão encarnar em mundos inferiores, né? Vai ficar o espírito ainda sofrimento, mas não tanto tão revoltados assim, tão endurecidos. Mas quando chegar ao mundo regenerado, vai ter uma evolução também, até a gente chegar a um ponto, vamos dizer assim, do mundo regenerado está mais apurado. Não estou dizendo os mundos felizes, não, estou falando do mundo regenerado, né? Que a gente vai passar... Para não ter umbral, que você está falando. Para não ter umbral. Para não ter umbral. Mas aí que está o problema, Godoy. O que acontece? Essa evolução não é homogênea, vamos dizer assim. Quando a gente fala assim... Porque vai ter gente, vai ter aqui encarnado, quer dizer, no meu entendimento, vai ter uns mais evoluídos e outros menos evoluídos também, como temos agora. Quer dizer, não, exatamente, médio, exatamente. Menos, só que aí o que acontece? Imagina só, a gente tem, vamos dizer, seria a Terra hoje, tá? Aqui em cima nós temos os mais evoluídos, aqui embaixo os menos evoluídos,
Vamos botar assim, né? E esse meio termo, Vamos botar assim. E aqui você tem um meio termo. O que você vai fazer aqui é levantar essa régua, certo? Colocar no patamar mais elevado. Esses que não conseguiram, esses migram para outros mundos. Os que ficaram no nível mais inferior relativamente a esse novo mundo ainda frequentam umbral, só que é um umbral assim, menos pesado, menos denso, entendeu? Não é mais o mesmo umbral. Não é mais o mesmo. Ele ainda existe, por quê? Porque nós, como não é totalmente homogêneo esse desenvolvimento, ou seja, uma parte aí dos espíritos evolui, mas ainda guarda muita mágoa, guarda tristeza, guarda culpa, esses ainda passam pelo umbral. Porém, mas não é aquele umbral tão pesado com espíritos tão revoltados, tão endurecidos. Esses não, esses já migram para... Aqueles evoluídos, como estou dizendo, Menezes, que foi para a espiritualidade, né? Ele preferiu ficar... Mas poderia ter ido para um outro plano. Sim, outros irão para outros mundos ainda mais evoluídos. Mas é importante a gente entender, vai ter umbral ainda, só que não é tão denso, né? Mais suave. Suave. Nós teremos ainda o sofrimento, teremos ainda espíritos com problemas, enfermos, mas serão minoria. Eles já não serão mais a maioria, digamos assim. Então, nós teremos... mais ou menos meio a meio. Eu acho até com a predominância dos bons, mas não quer dizer bons, que a gente fala assim, espíritos que estão mais tendendo ao bem do que tendendo ao mal. Ainda tem muita coisa para corrigir, mas será muito menos necessária a ação dolorosa que nós vemos nesse mundo agora. E não tem jeito. Como você tem que ter a lei de ação e reação para efetuar também, não só ela para efetuar, mas também a lei de ação e reação, que é o aspecto de justiça da lei. E a gente tem que ter o aspecto de revelação espiritual, de compaixão, de amor de Deus, que nos envia seus missionários, seus exemplificadores, seus professores, que é o aspecto amoroso, bondoso da lei, porque todo elemento de evolução, essa justiça, ela tem o elemento do rigor, que é o elemento do... Vamos botar assim, punição, eu não gosto muito desse termo, mas é um elemento que é o jeito que tem para produzir a evolução, mas você tem o elemento da misericórdia também, que cabe dentro dele. Então, você consegue também, com as duas coisas, equilibrar bem esse processo evolutivo. Então, hoje na Terra, infelizmente, nós ainda temos que recorrer muito à dor, ao sofrimento. E eu acho que no mundo já regenerado, a dor será menor, porque não precisará tanto desse elemento de justiça, ação e reação. Você já consegue corrigir com esclarecimento, com bondade, com exemplificação, né? Os espíritos vão estar mais assim, encarnados e desencarnados, vão estar mais propensos a aceitar isso, né? E para a gente finalizar aqui, continuando aqui o 2.3, se alguém vive suas experiências de reencarnação e erraticidade em paz de consciência, não conhecerá a necessidade de ter que viver em tais locais. Mais uma vez, que desperdiçamos oportunidades valiosas e preferimos estacionar na materialidade, quando nos oferecida transcendência e cultivamos o apego e a ignorância ao invés da sabedoria, seremos inevitavelmente atraídos a locais e espíritos que se afinizam conosco. Aqui temos uma lei de sintonia e, dessa forma, por um certo tempo, muitos espíritos se aglomeram em tais grupos bastante numerosos, mas certamente intervenções ocorrerão de modo a desarticular tais agrupamentos sempre que outros mecanismos das leis divinas não tiverem sido suficientes para produzir a necessária mudança comportamental. Então, existem várias formas, mas uma delas, infelizmente, é esse sofrimento autoimposto, né? Até que o espírito se canse daquilo, entenda que não é o local dele estar ali, e vai chegar uma hora que isso acontece, ou se não acontecer, aí entra, que eu considero até um ato de misericórdia também da lei, que é a reencarnação compulsória, por exemplo, né? Mecanismos de intercessão, mecanismos intercessórios de espírito. Às vezes um espírito muito criminoso, como é o caso do Gregório, você vê, tem a mãe dele lá que está olhando por ele há séculos, ele tentando tirar ele dali. Então, isso também acaba ocorrendo mecanismos intercessórios muito focados para poder... E esse é o aspecto misericordioso da lei, que está sempre, sempre presente. Então, é claro que mesmo naquelas situações muito difíceis de reencarnações ou de situações pós-reencarnação, de uma prova muito dura, muito difícil, sempre haverá também
a bondade nos atingindo, nos alcançando através de missionários, através de revelações espirituais, de nossos anjos de guarda, de entes queridos que já nos precederam, estão olhando por nós, estão nos incluindo durante o sono. Então, ninguém fica sozinho, ninguém fica sem essa proteção. Só que muitas vezes nós nos fechamos, né? Não deixamos que esses conselhos cheguem até nós, essas orientações, né? E aí nós desperdiçamos e aí vai funcionar de um jeito ou de outro. Ninguém vai ficar parado, cara. Não é opcional isso. É opcional até um certo ponto. A gente sabe de espíritos por mais de 1000 anos aí, lutando, 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 mas não tem jeito, cara. É assim, a gente fala de livre-arbítrio, temos liberdade para só que se Deus permitisse que a nossa própria vontade negasse a própria lei divina, então nós seríamos superiores a Deus, porque nós estaríamos desafiando a lei de Deus e vencendo uma lei que é de perfeição, de evolução. Então, isso não pode acontecer. Então, a lei, por si só, ela tem mecanismos crescentes de gradação, de, se for necessário, do sofrimento ou de outros fatores, outros mecanismos, mas, em geral, o próprio espírito consegue. São raras exceções de espíritos que necessitam de situações drásticas. A maioria não precisa disso. Eu vi uma situação que aconteceu e que foi uma situação monstruosa. Mas eu fiquei olhando para as pessoas que cometeram na televisão, né? Que eu não tive. Eu fiquei olhando e falei assim: se eu estivesse diante deles, eu não saberia o que falar. Porque eles falaram de uma maneira tão tranquila a situação que você vê que nada do que você falar vai tocar. Nada do que você falar vai falar. Você percebe que isso foi monstro? Não, não vai. Então, parece que são esses espíritos que vão precisar de muito tempo no sofrimento para que um dia eles acordem. E assim, e mesmo quando a gente olha sobre esse aspecto, o espírito ficou centenas de anos, mas, cara, mesmo centenas de anos, não é nada comparado à eternidade. Nada. Não é nem piscar de olhos, né, na eternidade. Do ponto de vista da espiritualidade superior, ela está vendo simplesmente um espírito doente que teima em não dar o passo que precisa dar e os mecanismos corretivos virão. Mas, assim, para a gente, a nossa noção de tempo, a gente considera 80, 90 anos como um tempo longo, porque é mais ou menos a duração da nossa vida, vamos dizer, nos dias de hoje, 80, 90 anos. Só que isso é um tempo, assim, absolutamente ínfimo, comparado a um tempo que nunca tem fim. Então, para a espiritualidade, 1000 anos. Entendeu? Nada, nada, nada. Você vai ver trilhões, 4 trilhões, 5 bilhões de anos. Então, isso não é absolutamente nada. Então, é porque a gente está restrito e é correto que a gente veja dessa forma. Né? A gente não pode ficar achando que ficar 1000 anos agarrado é uma coisa normal. Não é normal, não tem que ser normal. Mas, infelizmente, existem espíritos que ficam dessa maneira. E são também, vai ter mecanismos cada vez mais intensos, mas, em geral, o espírito, nós temos como nós somos oriundos de uma mente absolutamente perfeita, que é a mente divina, ou a consciência divina, nós temos mecanismos internos de autocorreção. Quer dizer, eles são internos em função dos estímulos externos. Né? E estímulos externos nós podemos tanto ter a dor quanto podemos ter o amor. Né? Os conselhos, as orações, os passos, as energias superiores, as energias divinas, ou então a dor que chega, o elemento do sofrimento externo. Internamente, nós temos elementos de autocorreção. Até o nosso DNA tem um elemento de autocorreção. Nossas células, nosso DNA, quando ele sofre Assim, a gente tem um câncer, que é uma mutação que não conseguiu ser corrigida. Mas a maioria das nossas mutações são corrigidas. Nós temos mecanismos de fazer correção do DNA. Se nós não tivéssemos isso, nós duraríamos poucos anos. Tá? Então, até o nosso DNA ele tem mecanismo de autocorreção que não é totalmente perfeito, porque o mundo da matéria é um mundo mais denso, né? Mas no mundo do espírito, da consciência, da psique, nós já temos mecanismos bastante razoáveis de autocorreção, ou seja, um deles é o espírito teimar em continuar fazendo aquilo, chega uma hora que ele não vê mais sentido em fazer isso. Aquilo não satisfaz mais. Vem o tédio, aquele tédio terrível que a gente vê muito falar, né? Desde o livro Céu e Inferno, alguns espíritos narram isso, um tédio tremendo que vem, porque ele já está um tempão pensando naquilo, aquilo não leva ele a lugar nenhum, e ele começa a cansar daquilo, começa a se esgotar naquilo ali.
Então, nós temos mecanismos internos que não permitem a manutenção de um estado desse indefinidamente. Mas, frequentemente, a espiritualidade intervém, porque nós temos também irmãos nossos que já evoluíram muito, são dotados de grandes créditos espirituais e fazem intercessão por nós, né? Ou mesmo a espiritualidade, que eles até não tem uma ligação específica conosco, mas observam a nossa situação muito difícil, muito dolorosa, e começam a produzir mecanismos de encarnações compulsórias, por exemplo, né? E processos de hipnose, para poder levar o espírito a rever o passado, presença de entes queridos que o espírito ama, que é mostrado a ele, ele consegue se lembrar e aquilo sensibiliza. Então, existem muitos mecanismos possíveis onde isso é feito, tá? Bom, gente. Isso aí sempre foi uma dúvida que eu tenho. Vamos dizer, quando a gente passa da última estão passar, né? O Chico Xavier, o Divaldo, no mundo mais elevado, será que eles vão ter que encarnar? Porque lá eles não estão tão evoluídos como estão aqui. Não, aí lá não precisaria de uma reencarnação, né? Quando você parte só para a evolução, não mais num plano, por exemplo, de um mundo regenerado, como vai ser a Terra, mas você já parte desses mundos mais... Aí já não tem mais um mecanismo reencarnatório, né? Você já fica direto numa região astral, vamos dizer assim. O que muda são as diferenças de níveis vibratórios. É que o nosso plano ele é tão denso, mas tão denso, que ele tem essa distância muito grande do espírito, da condição do espírito desencarnado para o encarnado. Então, precisa ocorrer todo esse processo de reencarnação para poder conseguir conectar ele na matéria. Mas quando o espírito alcança, no mundo regenerado, nós ainda vamos reencarnar. Na Terra, por exemplo, no mundo regenerado, vamos reencarnar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Divaldo e Chico talvez não precisem viver no mundo regenerado, eles já possam ir para mundos mais evoluídos. E aí já não tem mais reencarnação como nós conhecemos, não existe mais esse processo, entendeu? O que existe, na verdade, assim, são migrações para mundos cada vez mais elevados, né? Ou vindas para a emissão. Naquele livro Carta A emissão eles vêm também. ela fala no livro Carta de uma Morte. Ela vai a Saturno e diz que os espíritos que estão lá, eles estão no desenvolvimento da intelectualidade. Então seria isso. O espírito ele já chegou no patamar. Ele tem que agora aí ele vai subir um pouco. Mundo onde ele vai desenvolver mais ainda as suas capacidades intelectuais, morais. Sim, ele começa aí, mas ele já não tem mais essa coisa tão grosseira que precisa da matéria. Por isso que não há mais. Se existe alguma forma de reencarnação, se existe essa possibilidade, ela não seria nada parecido com o que a gente tem aqui. Porque ele não precisaria vestir uma vestimenta corpórea tão densa mais, né? Então, se houver uma reencarnação, ela vai ser no nível de matéria sutil. Mas é como a gente não tem muita informação desses planos que estão muito além, né? A gente não tem também muita informação disso. Mas a gente entende que não haja essa necessidade. Se houver, certamente não será no corpo material. Ela vai ocorrer num corpo astral mais ou menos denso. Aí você poderia até chamar de uma reencarnação. Mas não vejo muito essa questão. Acho que ele consegue, mas continua vendo a diferença de níveis evolutivos. Por exemplo, você está numa esfera dessa, bem fora já, bem longe da Terra, bem distante da psicosfera da Terra. Aí vem um espírito de uma região crística, por exemplo, para se manifestar lá. Aí vai ter que acontecer mais ou menos o que aconteceu aqui. Densificação, médium para poder doar fluido, ou então um aparelho, porque o espírito, vamos dizer, um Divaldo ou um Chico, digamos que eles estejam numa colônia dessa, muito acima já da condição da Terra. Aí vem um espírito de uma colônia muito mais acima ainda. Eles não vão enxergá-lo. Precisaria, então, esse espírito se materializar entre aspas, né, com os fluidos daquele mundo para se fazer visível. Então, essa regra continua. Só não tem a densificação do nosso aqui, ela já vai ficando no nível... Agora, a reencarnação, eu creio que não, mas assim, também não tem como te dar certeza, porque nós não temos essas informações, né? Elas não chegam para a gente. Porque a gente está dando conta nem do que a gente tem por aqui. O que tem por lá já fica mais difícil para a gente. Bom, gente, nós vamos pausar aqui, então.